Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa O Melhor é Viver. Este programa onde nós estudamos essa obra clássica da literatura espírita, que é o livro Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida foi um livro trazido para Ivone do Amaral Pereira, né, através da sua psicografia, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco. É uma obra maravilhosa que nos leva a refletir realmente sobre a importância da vida, o grande presente que Deus nos oferece ao nos dar a oportunidade de uma nova encarnação, onde podemos reparar os nossos erros pretéritos, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente também, enfim, caminhar para a plenitude como espíritos evoluídos, ok? Bom, mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e nós temos como hábito iniciar as nossas transmissões sempre com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e que irão nos assistir mais tarde, por meio do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, que nos acompanhem nessa pequenina prece de abertura. Então, todos juntos nesse momento, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para repararmos nossos erros do passado e nos reconciliarmos com os nossos inimigos, identificar as nossas más tendências e assim poder eliminá-las, de forma que possamos caminhar para a plenitude de espíritos evoluídos. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa O Melhor é Viver, estudo desta obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira, que é o livro Memórias de um Suicida, ok? Bom, mas como nós sempre fazemos, não é? Para dar continuidade à nossa ambientação, vamos pegar um livrinho, né? De Maria Dolores, esse espírito maravilhoso que nos escreve poesias excepcionais pela psicografia do querido Chico Xavier. E nós vamos ler um trecho que está nesse livro aqui.
Alma e Vida, não é? Vamos ler aqui um poema de Maria Dolores, do livro, então, Alma e Vida, para a nossa ambientação de hoje, ok? Então, vamos lá. O nosso primeiro poema intitula-se Regresso, de Simão Pedro. Simão Pedro desperta além da vida humana, retoma pouco a pouco as forças da memória. Terminara por fim a luta insana, do flagelo por grande pesadelo, recorda a cruz do fim, levantada ao avesso. Que aceitara na terra por vitória, sabe que está no além, pensando em recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado? E os outros companheiros, de ânimo nobre e forte, que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição, sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte. A brisa da manhã, suave e cristalina, trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagava Simão. Que surpresas teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu, enternecidamente, cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem era e bradou-lhe: Jesus. Erguendo-se em seguida, leve e ágil gritou: Ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz o vergéis exteriores, eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse quase em pranto: Senhor, estou cansado. Não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos, cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite-me, Senhor, ficar contigo neste celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Louvor a ti por me buscares. Deixa-me nestes bosques estelares, ao mundo de onde venho. Pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo neste lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e logo após explicou: quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é meu dever. Mas descansa, Simão, ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus, entretanto Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. No passo firme do divino mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais numa doce canção, cujo estribilho recordava
esta expressão de luz dos hinos galileus. Louvado seja o amor, bendito seja Deus. Que lindo, né? Muito, muito lindo este poema de Maria Dolores. Aliás, Maria Dolores só nos trouxe poemas lindíssimos, né? Lindíssimos, que nos fazem meditar bastante e sempre nos sentir envolvidos por todo esse carinho, né? Por toda essa beleza trazida do plano espiritual para nós, né? Bom, nós hoje vamos continuar com o nosso estudo deste capítulo. Vejamos aqui, eu sempre tenho que olhar qual é o capítulo. Estamos na segunda parte do nosso livro, que é um livro dividido em 3 partes, né? Estamos na segunda parte. O título genérico dessa segunda parte é Os Departamentos, e nós estamos justamente, né, no capítulo que se intitula, vejamos aqui, é o capítulo 5, Prelúdios de Reencarnação. Prelúdios de Reencarnação, né? E estamos aqui ainda caminhando, porque os capítulos desse livro são sempre muito longos, né? Então, nós levamos sempre mais de um programa para estudá-lo. E nós vamos começar hoje, onde diz assim, quem estiver com seu livro aí já pode pegar, deve ter deixado marcado da semana passada, né? E nós vamos iniciar onde diz assim: uma vez concluídos os prelúdios, adivinham as fases das realizações. Mas, para a gente pegar um pouquinho do fio da meada, eu vou retornar um parágrafozinho, né? Alguns poucos parágrafos, para nós entendermos melhor, não é? O que está acontecendo. Então, vamos lá. Era o recolhimento como enorme internato, compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre, e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservara-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O reencarnante seria ali registrado, seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido na existência planetária. Olha que interessante isso aqui. Inclusive, quando a gente reencarna, já está previsto, segundo o que está dito aqui, né, o período que nós permaneceremos na matéria. Veja o que ela diz, né? O reencarnante seria ali registrado seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, ou seja, a data do nascimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, olha isso, etc, etc, etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis que tudo tentavam, a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. Nós sempre, e cada vez mais nesse livro, inclusive, nós podemos ver isso claramente. Todo o esforço dos amigos espirituais
para que nós passemos pela experiência terrena da melhor forma, ou seja, que nós saiamos da experiência terrena vitoriosos, tendo conseguido passar por todas as provas e assim resgatar dos nossos débitos com a lei, né? Então, ele diz: a qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análise, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal, para que então se preparavam. Ou seja, eles iriam passar por toda aquela experiência e depois iriam voltar, né? Lá de outra vez para aquele departamento quando desencarnassem, né? Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisa. Vamos agora à parte nova de hoje, né? Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Ou seja, tinha todo o preparo, todo o planejamento, e uma vez concluído esse planejamento, começava-se então a pôr em execução tudo que havia sido planejado, né? Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado no santuário das entranhas maternas, as quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento, ou seja, as entranhas maternas eram o prosseguimento do mesmo laboratório. Uma como dependência temporária ou de emergência, ou seja, as entranhas maternas, o útero materno, era uma dependência do departamento da reencarnação, né? Do laboratório. Então, ele diz aqui, né? Elas não eram, né? Não seriam, né? As quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório. Olha que coisa fantástica. Do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou dependência de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito, que assim, guias do espírito reencarnante, que assim, constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. Nós sabemos que o espírito pode modelar o seu perispírito, porque o perispírito que envolve o espírito é plástico, né? Então, olha que interessante quando ele diz que o espírito reencarnante, conforme a gestação vai se desenvolvendo, a gestação vai avançando, o espírito vai modelando o corpo, né? O corpo que ele terá quando nascer, né? Olha que lindo, né? Era essa, então, essa dependência, esse laboratório, né? Esse departamento, né?
esse laboratório, essa continuação do laboratório do Departamento da Reencarnação, né? Ali nós víamos, ele diz assim, que o espírito ficava sujeito, né, o espírito reencarnante, sujeito à vigilância dos técnicos incumbidos do espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perispírito, né? Ou seja, a forma do feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perispírito. O que amplamente, ao nosso entendimento, esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados, como nós. Segundo o que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Não nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, né, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele o condenado. No momento em que o espírito, né, se internava no laboratório, ele não ficaria preso ali. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo, impeliam-no para o corpo que deveria habitar. Ou seja, o espírito entra lá, né, no laboratório de restringimento, mas não fica preso ali. Ele começa a ser gradualmente atraído, né, atraído para o corpo que está em formação no útero materno, afinando-o com este, ao mesmo tempo que harmoniza o seu perispírito ao daquela que consentira voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos. Ou seja, o espírito do suicida, né, ele vai reencarnar, e a mãe desse futuro suicida, ela vai naturalmente passar pelas dificuldades de ter um filho normalmente com problemas, né? E isso se deve ao fato de que aquela mãe também tinha coisas a espiar, né? Ele diz aqui que aquela que consentira voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei em ser sua mãe, para com ele, com aquele espírito, sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos, né? Que durante a época dessa atração, que se opera lentamente à proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo a pouco e pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral, seu perispírito, sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas, afetos ao delicado certame, sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente.
né? Ou seja, o espírito vai perdendo a consciência de si mesmo à medida que ele vai se integrando àquele corpo em formação, né? Que a proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno, suas vibrações mais e mais se comprimindo, né? Vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito. Produzindo-se, então, o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, ou seja, ele vai se unindo àquele corpo em formação, vai comprimindo, né? Ou seja, vai encolhendo o seu corpo e as suas recordações também vão sendo compactadas para que ele possa esquecer, né? Então, como ele diz aqui, calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos, por ele vividos no pretérito, produzindo-se, então, o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, que é Deus, né? Condoído das desgraças que adviriam, né? Ou seja, penalizado das tristezas que haveriam, né? Das desgraças que adviriam, se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos porque nascem na Terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Gente, olha que coisa, né? Na verdade, é um traço marcante da misericórdia divina nós não sabermos o porquê de renascermos muitas vezes em condições tão dolorosas, né? Tão dolorosas. Veremos, né, mais adiante nesse livro mesmo, né, a explicação por que Camilo Cândido Botelho, né, o nosso personagem central dessas memórias, por que ele ficou cego. E essas recordações, vocês verão, são muito marcantes, né? Muito marcantes. E nem todos nós, eu acredito que a grande maioria não está pronto, não está preparado para receber essas revelações, que muitas vezes podem nos abalar profundamente, não é? Então, nós temos que ter em mente o seguinte: se nós passamos por dificuldades na vida, se nós passamos por problemas, por dores, nunca estamos passando por aquilo sem o merecer. Deus é bom, Deus é justo, Deus quer apenas o nosso bem e o nosso crescimento como espíritos. Então, se nós estamos passando por determinadas dificuldades, nós temos que ter em mente que alguma coisa fizemos em nosso passado cheio de erros para que agora estejamos vivenciando uma situação tão dolorosa, né? Então, é isso que a doutrina espírita nos oferece, esse conforto, este consolo, de nos fazer entender que ninguém passa por nada sem merecer, que ninguém sofre sem precisar, e que tudo isso que nós estamos vivenciando hoje é apenas a colheita obrigatória da semeadura livre que fizemos no passado, né? Então, nós não devemos jamais buscar fugir dos problemas, porque não vamos conseguir. É uma fuga que, na verdade, não é uma fuga, não é uma forma de você se eximir da responsabilidade, é uma forma de você retardar aquela experiência. E, ao retardar voluntariamente determinada experiência por meio do suicídio tão errado, você está interrompendo por um tempo indeterminado a sua caminhada evolutiva e ainda preparando para a sua próxima encarnação, porque você virá
outra vez, você irá reencarnar outra vez para vivenciar aquilo que você não quis vivenciar agora e que tentou escapar pela porta do suicídio, você voltará numa nova existência para passar pela mesma experiência, só que, com um detalhe, em situação muito pior do que aquela em que você estava e que não quis enfrentar. Né? Então, é por isso que o nosso programa tem esse nome, né? O Melhor é Viver. Porque sejam quais forem as situações nas quais estejamos envolvidos, seja qual o tipo de dor pela qual estejamos passando, temos que ter absoluta certeza de que precisamos passar por aquela experiência. Né? Precisamos vivenciar. E não será o suicídio que irá nos livrar daquilo. O suicídio irá nos causar problemas ainda maiores, porque nós vamos reencarnar outra vez e vamos passar pelaquela mesma situação, só que de uma forma muito mais, digamos assim, dramática, muito mais dolorosa. Sem contar também os imensos tormentos que o nosso espírito, plenamente consciente de si mesmo, plenamente ciente de quem é, não é? Porque algumas pessoas buscam fugir pela porta do suicídio, acreditando que vai ser uma dorzinha rápida e depois é um nada. Não é assim. O espírito é imortal. Jamais perde consciência de si mesmo. Né? Então, nós vamos... as pessoas que acreditam que a solução dos seus problemas é o suicídio, ela vai passar por aquele momento do crime em si, do suicídio, do ato, aquela dor, aquele desconforto, que vai se prolongar indefinidamente aquele momento, indefinidamente, não é? Até que ele tenha a capacidade de entender a verdadeira importância da vida e estar pronto para uma nova encarnação, onde irá vivenciar exatamente aquilo do qual quis fugir. Né? Então, nunca pensemos em suicídio como solução para os nossos problemas. Não. O suicídio não é solução para problema algum. O suicídio é você aumentar em muito o seu problema. Nunca uma solução. O melhor, gente, o melhor é viver. Né? Qualquer situação, o melhor vai ser sempre viver. E aí ele continua dizendo aqui o seguinte, né? Que ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofre em todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Isso estamos falando, né, do laboratório de restringimento, quando o espírito ali penetra para se preparar para reencarnar. Né? Então, quando eu entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio. Ou seja, esse constrangimento, esse encolhimento pelo qual o espírito passa, ele não é agradável para nenhum espírito, mas ele é extremamente desagradável para um espírito suicida. Né? Por quê? Porque a sua organização astral se encontra, né, o seu perispírito se encontra extremamente danificado pelo suicídio. Né? A sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural, quando ele desencarnar naturalmente.
desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência. Pois então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Ou seja, o espírito do suicida, ele passará por tormentos muito grandes, né? Dos quais ele somente se livrará quando passados todos aqueles anos, não é? Da nova existência, ele desencarnar de uma maneira natural, né? Natural. E também, se ele verdadeiramente apresentar sinais de arrependimento pelo ato insano cometido, né? Que é o ato do suicídio. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações. Ou seja, eles foram passando pelos diversos departamentos, as diversas dependências, né? Até que eles chegaram ao recinto reservado à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão das recapitulações, né, fomos colhidos por uma agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoilas, mal saídas da infância. Outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários, né? Nesse local que chamaram de programação de recapitulações. Eram senhoras, moças jovens, né? Que ali compunham o quadro dos funcionários. Ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo. E traçavam, né? E traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo da colônia que a Terra voltasse em vestes carnais. Olha que interessante, né? Com informações recebidas do templo, dos demais departamentos, ali, né, naquele setor, cujos funcionários eram todas mulheres de variadas idades, ali, com base nestas informações todas recebidas, elas iriam traçar, né, o planejamento, né, iriam traçar o planejamento necessário para aqueles espíritos, né, que voltariam a envergar as vestes carnais.
Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Ou seja, elas eram orientadas, claro. Né? Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam nada mais, nada menos do que o extremo rosário de suas expiações. Os dias de angústia que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração, os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo, a fim de desagravar a consciência da desonra que o entenebrece. Mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter, o Camilo está dizendo, não me pude conter. Diante de um exemplar dos mesmos esquemas, verdadeiro compêndio de salvação, que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever, perquirir. Né? Então, o Camilo estava ali olhando os mapas, né, os planejamentos, e observou que se as pessoas seguissem corretamente aquelas orientações, elas seriam excelentes espíritos, né? Só que o problema é que a gente nunca segue corretamente as orientações, né? E aí ele perguntou, dirigindo-se a um dos ilustres técnicos que dirigiam o importante estabelecimento. E todos nós, isso o Camilo perguntando, e todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegamos a observar perfeitamente a programação? Olha o que ele está dizendo, né? Ele está perguntando se eles, os suicidas, quando reencarnavam, se eles seguiam, né, aquela programação certinha, conforme havia sido feita. Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica, ao tempo que respondia. Então, o Camilo perguntou, a gente segue? Nós, suicidas, seguimos esse planejamento? E aí, né, o orientador psiquista sorriu, né, meio de um jeito melancólico, e respondeu: se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida, a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde dilatá-la. Aliás, pôde ditá-la. E por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. Ou seja, aquele planejamento foi feito por Deus, porque assim era necessário. A legislação que fundamenta os princípios desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade, o que equivale a dizer que não será possível deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com o seu mau proceder. Né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, aquilo que nós falamos, né? Toda a programação decorre justamente do nosso comportamento, né? Nós vamos ter tal ou tal planejamento reencarnatório de acordo com o que nós fizemos, de acordo com o que nós precisamos vivenciar, de acordo com o que nós precisamos expiar diante da lei, né? Então, ele diz...
essa programação existe e é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com o seu mal proceder. Ela, pois, existe com ele, ou seja, a programação está ligada ao espírito. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte na sua personalidade. E será preciso que a observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Né? Ou seja, a nossa necessidade de vivenciar determinadas experiências fica meio que grudado em nosso perispírito. Enquanto nós não vivenciarmos aquilo para expurgar o nosso perispírito daquelas sombras, nós não conseguiremos caminhar corretamente, né? Aliás, ele pode observá-la tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar até o último ceitil os débitos que haja adquirido para com a Suprema Lei, segundo a advertência do mestre Insigne. Olha a seriedade dessa colocação, né? Não adianta fugir. Nós iremos repetir a romagem terrena, aquela mesma experiência, 1, 2, 3, 4 vezes, até que, como disse Jesus, tenhamos pago até o último ceitil, né? Nossa querida Liana. Oi, Liana, que bom que você chegou, querida. Boa tarde, feliz ano novo para você também. Então, é muito interessante isso. Gente, absolutamente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se conscientizando que absolutamente não adianta tentar fugir, né? Tentar fugir das nossas provações, né? Elas nos pertencem, elas estão meio que calcadas, tatuadas em nosso perispírito. Somente quando nós tivermos verdadeiramente sanado, quitado aquela dívida, é que nós poderemos caminhar livremente. Enquanto não tivermos feito isso, não poderemos. Né? Não poderemos. E aí ele continua. A essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestavam ali eficiente colaboração. Observamos que eles vão passando de um departamento para outro, né? Então, grande número de funcionários emprestavam ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Sempre tem, né? É interessante a gente observar que temos escassez de trabalhadores no plano material, nas casas espíritas, né? Estão sempre reclamando da falta de voluntários e trabalhadores, e também observamos aqui no plano espiritual, né? Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos prestando valiosos concursos a mais esse departamento algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre, e composta de seus discípulos Romeu e Alceste, o conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os 2 canaleiras, Olivier de Guzmán
o emérito educador da terra, ao lado de Padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Então, a gente vê, né? Igual aqui na Terra mesmo, né? Tem pouco trabalhador, então aqueles trabalhadores dedicados trabalham em diversos setores, né? São vistos em diversos setores. E lá na espiritualidade é igual. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meio nazareno, os quais, a exemplo do mestre, que tanto amavam, que não desdenharem se apresentar à terra trajando a configuração humana por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, diminuíam-se também. Esses espíritos valorosos diminuíam-se também, detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornando-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre, inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto enternecidas nossas almas murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos após o que interrogou, sorrindo. Observa, né, que esse estágio que os nossos irmãos vão fazendo nesses departamentos e observando toda a dedicação de espíritos amorosos e evoluídos para as futuras reencarnações desses espíritos delituosos, toca-lhes o coração, né? Eles observam, nossa, esses espíritos tão evoluídos, tão bons, tão dedicados, fazendo tudo isso por mim. Eu só tenho a agradecer, né, por tanta dedicação. Então, ao ver tudo isso, obviamente que o espírito de um suicida compreende em profundidade o quanto ele errou, o quanto ele foi ingrato para com esses espíritos benevolentes ao destruir tudo o que foi tão carinhosamente preparado para a sua evolução, ao tentar fugir dos compromissos pela porta enganosa do suicídio, né? Então, nós vemos que os suicidas eles são todos reeducados no plano espiritual. Eles observam atentamente, né, tudo que é feito por eles enquanto no plano espiritual. Todo o preparo minucioso daquela existência para que eles possam se livrar daqueles erros cometidos, passando por experiências muitas vezes dolorosas, mas absolutamente necessárias para a sua evolução e para que eles possam pagar e quitar suas dívidas, né? Suas dívidas com a lei, para darem prosseguimento a sua caminhada evolutiva em direção à plenitude espiritual, né? E aí ele diz, então, que irmão Teócrito saudou-os, né, e interrogou sorrindo. Segundo o que vem observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar, né, esse seu interesse por tudo é um prenúncio de modificação, compensadora em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos. Que deduzis do quanto até agora observaste? Irmão Teócrito pergunta, o que vocês deduzem de tudo que vocês observaram até agora? Qual é a conclusão a que vocês chegam? Vocês, né? E aí a gente vai dizer, vocês, espíritos que destruíram o próprio corpo, tentando fugir da responsabilidade que era própria de cada um de vocês por erros cometidos no passado, ao ver agora tudo isso, o que é que vocês deduzem de tudo isso, né?
Deduzimos, eminentíssimo irmão, disse com veemência, que se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino em fora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Caro irmão Teócrito, conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser fachos de esperanças inapagáveis, que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que nem um só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas crenas execráveis da morte. Por mim julgava essa morte, que era por mim julgada outrora o ponto final de tudo quanto existe. Certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina, de que como espírito eu dei sendo. E por isso, também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos evos, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino. É para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos e excruciantes. Jamais, como homem, concebi possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer, para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas hão de sacudir-me as potências da alma, nos séculos que se dobrarão no carreiro de minha jornada evolutiva. Mas não importa, não importa. Eu sou imortal. E se um Deus todo-poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções, ainda bizonhas, de préstito de uma colônia correcional. Não, porém, para errar e sofrer sempre, porque o Criador onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência tão parcos recursos de ação. Ó venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal, por mim destruída, antes que o vírus da tuberculose terrível apodrecesse de vez. Enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, presto a quem então acalentará o calor de uma só ilusão. A quem não acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso,
mas estou disposto a tudo levar de vencida. Regozijo-me até com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela também oriunda de uma sabedoria que impõe com a força do direito e curvo-me ante tão de forma resignada e respeitosa. Que lindo, né? Que linda essa declaração do nosso irmão, né? Então, nós paramos por aqui, porque chegamos ao final do nosso programa. Espero que todos tenham tido muito para pensar, né, sobre tudo que foi dito aqui hoje. E que lembremos sempre, não importa a situação que estejamos atravessando, o melhor é sempre viver. Beijos para todos. Até a próxima semana.